Boa noite, você que assiste a Masterclass, seja ao vivo ou seja depois, com o link da gravação. Vamos iniciar, são pontualmente 20 horas. Eu queria começar dizendo o seguinte: se você é constelador ou se você é terapeuta, nessa Masterclass você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que faz parte da mentoria e formação em constelação familiar individual, que é um, um up no desenvolvimento do constelador ou do terapeuta. Pelo seguinte, as ferramentas que você aprende dentro dessa mentoria e formação, eu não aprendi em nenhum outro curso de constelação, eu aprendi em outros treinamentos e ao longo de 12, 13, 14 anos de prática, elas se integraram ao meu trabalho. Então, se você é constelador ou terapeuta, você vai ter acesso, você vai ter uma visão geral sobre como lidar com padrões emocionais difíceis de resolver. Depois, você vai conhecer o mapa 2K ou mais por venda com a constelação familiar, que é uma estratégia de aumentar o ticket médio, mas não basta apenas saber isso. Não basta, por exemplo, você cobra R$ 200 pela sessão, então é só vender 10, mas e aí? Como operacionalizar isso? A gente vai aprofundar nessa compreensão, o que precisa ser preparado antes, o que precisa acontecer durante para que a venda do acompanhamento do processo de 10 sessões aconteça. Novamente, na mentoria e formação em constelação familiar individual, você tem o meu apoio específico para tanto desenvolver a prática das ferramentas, quanto implementar o mapa 2K ou mais por venda. E é isso. De onde surgiu? Então vamos me apresentar. De onde surgiu essa proposta da Masterclass, onde o objetivo é entender como lidar com padrões emocionais de difícil solução. Então eu vou contar a minha história nisso. E como, como trabalhar como terapeuta, onde você consegue fechar, fazer vendas de sessões, de processos, onde você fatura a partir de 2K. Você vai entender a história por trás. A minha graduação é Ciências Militares. A pós-graduação também é em Operações Militares. Além disso, tem uma de Gestão de Negócios, uma de Terapia da Constelação Familiar, outra de RH com ênfase em desenvolvimento pessoal e profissional. Eu fui funcionário público, oficial de carreira do Exército, por 17 anos. E ao longo desse tempo, antes de eu pedir demissão em 2017, eu tive contato com terapias. O que me levou a buscar terapias, primeiro foi eu me sentia desconectado, deslocado. Eu já gostava de autoconhecimento. Então eu já lia livros sobre o Jung, sobre Reich, sobre o Alexander Lowen. Jung da psicologia analítica, o Reich da terapia corporal, da Reich terapia, e o Alexander Lowen da bioenergética. Então eu já tinha um interesse por autoconhecimento, sobre como a mente funciona, mas e a aplicação? Como que eu aplicava? Em 2009 eu decidi fazer terapias. E a minha frustração ao fazer terapias é que as sessões eram só de conversar. A minha insatisfação e a minha proatividade me levou, então, a pensar, por que não me tornar terapeuta? Na pior das hipóteses, por mais que eu não possa aplicar em mim mesmo, caso seja esse o caso, eu posso conhecer mais terapeutas e encontrar um que tenha mais o perfil que faz sentido para mim. Nisso, por coincidência, eu cheguei numa formação nível practitioner, praticante de programação neurolinguística. Quando eu cheguei nessa formação, eu não tinha consciência de que era já uma formação em terapia. Só que eu me surpreendi, porque era muito prático. Cada assunto tinha a aplicação. Cada assunto, cada teoria tinha uma demonstração e tinha uma prática em trio, onde você era o que aplicava, o que observava e o que recebia o atendimento, cada um uma rodada. Eu pensei, isso aqui é muito legal. Na época, isso foi 2011. Começou em março de 2011.
Eu me sentia desconfortável na hora de ter que escolher alguém para fazer o exercício, medo da rejeição. Então, eu normalmente ficava por último, aí não precisava escolher, eu era escolhido. E com o tempo isso foi mudando. Mas eu percebi que eu tinha muitas travas, muita insegurança, que eu tentava esconder a insegurança por meio do aprender mais, aprender mais, aprender mais. Essa insegurança eram medos também. Quando eu tive acesso à constelação familiar, que foi logo junto, foi practitioner no PNL e já junto eu conheci constelação familiar, eu tomei consciência de que eu tinha julgamentos em relação aos meus pais, tinha mágoa, na verdade eu já sabia que eu tinha mágoa, e que eu tomei consciência de que isso me afetava. Eu não via conexão. Ah, eles estão longe, eu não encontro eles todo o tempo, é uma vez por ano, então não incomoda. Mas quando eu tomei consciência que eu buscava autoconhecimento como uma compensação para um vazio que eu sentia, eu pensei, deixa eu resolver isso. Aí eu fui fazer uma constelação. A minha surpresa foi uma constelação, parece que liberou o ressentimento, mas não resolveu. Esse é o ponto que eu falo do padrão emocional de difícil solução. Na ocasião, lá em 2011, eu não entendi o que eu entendo hoje, tipo, 13 anos depois. Porque eu percebi que, por mais que tenha sido muito significativa a mudança, até aquele momento, eu defendia, eu explicava porque eu tinha razão em não ter mágoa. Então, eu defendia a mágoa, eu achava que eu tinha razão. Por mais que intelectualmente eu soubesse que a mágoa é um veneno que você toma para tentar afastar o outro ou afetar o outro, ainda assim eu achava que eu tinha razão de ter mágoa. Depois de uma constelação, liberou aquela sobrecarga, que não era só minha, era do campo familiar, das relações da família, então mais gente tinha mágoa também na minha família. Só que aí eu ainda precisei trabalhar outros temas e que eu não tinha consciência. O que eu quero dizer é, tanto o como lidar com padrões emocionais de difícil solução, como a compreensão do mapa 2K ou mais por venda, se encaixa nesse ponto. Qual o ponto? Para lidar com um padrão emocional, não é uma constelação, não é uma sessão. Você precisa de um processo, de um acompanhamento. Entende o contexto? Eu já estou apresentando o contexto que fundamenta o acompanhamento. Na minha própria experiência, ao trabalhar mágoa, teve uma mudança muito grande, que não tinha acontecido em 2 anos de terapia. Eu tinha feito 2 anos de terapia tradicional e era só conversar. A mágoa nem foi trabalhada. Algumas coisas mudaram. Assim, depois de 3 meses, tinha uns insights, assim, uma visão importante. Teve alguns momentos assim que, nossa, valeu a pena. Isso me abriu o olhar para algo positivo que eu não estava vendo. Eu estava olhando de forma negativa. Essa fala. Então, teve coisas boas nesses 2 anos. Mas eu ainda tinha a frustração em que eu queria sentir mudanças a cada sessão. Aí eu encontrei isso. A minha intuição, de alguma forma, me levou para PNL, para constelação, para hipnose, para o coaching americano, coaching europeu, coaching integrativo sistêmico do Metaforum, consultoria hipnossistêmica, comunicação não violenta, e assim vai. Ó. Todos os treinamentos que traziam mudança é o que eu fazia. Então, o que eu percebi, fora a mágoa, eu precisei trabalhar a tristeza que estava por trás. O medo do sofrimento de voltar a acontecer, a maneira de agir. Tinha o julgamento, tinha a exigência, tinha tinha a não expressão, tinha a necessidade de apoio que eu não estava me dando. Então, havia uma série de temas que estavam ainda sustentando o ressentimento que não tinha sido liberado. Ou seja, por mais que uma constelação do ressentimento tenha trazido uma mudança significativa, eu ainda levei mais uns 8 anos, 8, 9 anos, para sentir que eu tinha liberado por completo o tema. O que quer dizer sentir que tinha liberado por completo o tema? Quando chegou num ponto que, por mais que eu percebesse o incômodo com a pessoa, eu estava consciente que era a maneira de ser da pessoa. Já não era mais vamos dizer, já não era mais, como eu posso dizer, já não eram mais questões não resolvidas do passado. Eram questões de maneiras de ser. Cada um tem a sua maneira de ser, tem maneiras de ser que são mais
vamos dizer, complementares, e tem maneiras de ser que se atritam mais. Então, é mais uma questão de, como eu posso dizer, de afinidade, um nível de afinidade menor do que uma mágoa por si só. Então, é possível se sentir bem próximo, em silêncio, porque, como o falar traz visões diferentes e aí atrita. Então, pronto. Fechei o raciocínio do caminho para entender o padrão emocional de difícil solução. Camadas. Cada camada precisa ser trabalhada. Eu vou voltar nisso para aprofundar daqui a pouco. E o mapa, como foi? Eu falei que eu fui funcionário público por 17 anos, só que nos últimos 5 eu já atuava com constelação desde 2012. A sorte que eu tive foi que eu tinha duas pessoas que vendiam, eram sócios, vendiam os atendimentos e a gente dividia 50%. Então eu contei com a sorte. Talvez se eu tivesse que começar sozinho lá em 2012, eu demorasse mais ou não começasse, a sorte ajudou. E ao mesmo tempo, quando eu pedi demissão, era eu sozinho. Eu fiz um sabático em 18, metade de 19, e em 19 eu comecei a buscar cursos de vendas, por eu reconhecer que essa era o desafio que eu tinha que trilhar, que eu precisava superar. Nesse sentido, o que eu fiz foi o seguinte: eu- foi o curso de venda que eu fiz no final do ano que me levou a focar em fazer uma live. O foco virou constelação, ficou claro para mim que era esse o foco. A mente e a insegurança fazia pensar, ah, mas isso, ah, mas isso é aquilo. E essa abordagem, aquela abordagem. Então, você vai entender daqui a pouco a importância de aprender a lidar com o medo e entender o que está por trás dele. É o que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando eu tive que focar, eu tive que lidar com medo. E aí eu percebi que eu precisava focar, então eu precisava lidar com medo. Logo depois, o medo foi abrir a empresa e assumir uma responsabilidade. Logo depois foi entrar num grupo de networking e participar semanalmente num grupo de empresários. Mas aí que eu aprendi a questão de aumentar o ticket médio e de fazer um processo, ao invés de uma única sessão, um processo organizado. Foi do networking e também de um treinamento que eu participei que dava essa compreensão de como organizar o atendimento e como comunicar. E é isso que a gente vai falar na parte do mapa. Então, a parte do mapa foi: eu tinha uma reserva, quando eu pedi demissão do Exército, eu tinha participado de uma missão de paz. Isso me permitiu uma reserva que me deu, vamos dizer assim, uma relativa tranquilidade, 2018, 19 e 20. A partir de 20, na verdade 21, 4 anos. A partir do final de 21, eu precisei encontrar uma solução. Até então eu estava gastando mais do que eu recebia, 2020 e 21. Mas lá para outubro eu tinha que achar uma saída. Eu tinha que reverter esse caminho e gerar mais renda do que eu gastava. Está funcionando desde 2021, 2024. Então passou 22, 23, 2 anos, indo para o terceiro agora. E qual foi essa solução? Foi passar para o acompanhamento, a gerar valor por meio de uma conexão, de um contato. E isso a gente vai aprofundar daqui a pouco. Mas eu quero mostrar que foi esse acompanhamento, esse mapa 2K ou mais, que em alguma medida me permitiu trabalhar 100% como terapeuta. Da forma que eu usava, que era a forma que eu tinha aprendido, na formação não estava rendendo. Eu fiz o Empretec no Sebrae, a visão mais de empreendedor, o networking com empresários, me trouxe um olhar diferente, que era: ninguém ia me dar permissão para fazer uma etapa nova. E eu tinha toda a estrutura para organizar esse mapa, mas a insegurança impedia de dar o próximo passo. Nesse sentido, o grande problema que impede o terapeuta, o constelador, de levar a sua mensagem, o seu serviço para mais pessoas, o grande problema é o medo. O medo de não dar conta, de não ter cliente suficiente, de não conseguir pagar as contas, faz você adiar o seu desejo, o seu sonho, o seu propósito de ajudar mais pessoas. Então, entender esse medo e lidar com ele positivamente é algo que faz parte da mentoria e formação em constelação familiar individual,
tem um módulo só para entender e praticar como lidar com as emoções básicas. Isso é algo que eu aprendi em outras terapias e integrei ao atendimento. É algo extremamente orgânico e natural, porque é sobre aceitação, não é nada artificial, é algo que acontece naturalmente, mas você entende o foco, entende o que você precisa olhar por trás da emoção, e ao fazer isso você tem uma referência que é a sensação. Então, o grande problema que o terapeuta passa, seja o terapeuta que ainda é CLT, funcionário público ou prestador de serviço, mas que ainda não se sente confiante de atuar só como terapeuta, o que está, né, impedindo essa transição não é algo do ambiente externo. Não tem ninguém do lado de fora dizendo, não, você não pode. É interno, é um medo. Comigo foi assim também. Ninguém do lado de fora impedia, era dentro, era o meu medo. Eu tinha medo de ser julgado, medo de ser criticado. É como se eu estivesse esperando uma aprovação externa, para se eu tivesse essa aprovação externa, aí eu faria os próximos passos. Até o ponto em que eu entendi que não, é dentro. Eu preciso me aprovar. Se eu não me aprovar, quem vai? Quando eu me aprovo, alguém pode questionar, não aprovar, mas e aí? O que eu quero dizer é, se você entendeu que o medo é o grande obstáculo, quando você pega os 10 sabotadores do livro Inteligência Positiva, do Shizad Chamini, os 10 sabotadores vão ter o medo por trás. O juiz, ele julga para evitar o medo. Eu vou citar só alguns. O controlador, ele está evitando o medo, perder o controle, também a tristeza. O perfeccionista, ele não quer depender, ele tem medo de depender, também tem a vulnerabilidade. A vítima, ela quer se sentir importante, recebendo a atenção dos outros. Ela tem medo de. Eu diria que é a tristeza não cuidada por trás da vítima. Não sei se eu. Não vou dizer que é medo por trás da vítima, não. O pleaser, o bonzinho, ele tem medo de perder as relações. Então, ele agrada as pessoas para manter as relações. E assim vai. O que eu quero mostrar é que tristeza, medo e raiva, três emoções básicas, são centrais. Quando você aprende, e eu não aprendi isso em formação nenhuma de constelação, eu fui aprender em outros caminhos, e eu percebi que em 2020 eu atendia com sessão de cortesia de 25 minutos de constelação familiar online. Eu tinha um anúncio, as pessoas chegavam, várias pessoas, por causa do anúncio, então eu estava pagando para atender as pessoas. Nisso que eu falei, que, que a conta não fechava, eu estava gastando mais do que eu recebia. Mas em 2020 eu atendia 25 a 30 pessoas por semana. Tipo, 10 pessoas no dia. Não, 5 pessoas no dia. É que tinha dia que eu fazia outras coisas, mas dava uma 25 a 30 na semana. 5 por dia. 5 a 6 por dia. Sessão de 25 minutos. E nessa sessão foi onde a questão da tristeza como um elemento chave ficava gritante. Avançando, se você entender o medo, o que é importante entender que o medo tem uma intensidade, um incômodo. Isso é a sensação. A gente vai aprofundar a sensação. E uma necessidade por trás, que é a segurança ou proteção. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, na próxima etapa. E só vou fechar, então, que o sonho que você tem de atuar 100% como terapeuta é impedido pelo medo. Então, esse medo precisa ser olhado, precisa ser foco do seu trabalho interno. Se você faz a mentoria e formação em constelação familiar individual, você tem momentos onde você atende aplicando as ferramentas específicas. Você vai entender isso daqui a pouco. E você é atendido com as ferramentas. Então, você pode trabalhar o medo em várias perspectivas, por exemplo, ou a tristeza. E eu vou estar sempre, e eu acompanho, claro, as mentorias para justamente dar esse direcionamento do trabalho. Bom, ficou claro a questão do grande problema, que é o medo, o maior obstáculo? Ou seja, é esperar que alguém vai dar uma aprovação fora, não vai vir de fora, é você com você. E aí? E aí vamos para a solução. Primeiro, como que você resolve um padrão emocional de difícil solução? O caminho essencial é focar na sensação. Algo que eu uso, que de novo, eu não aprendi na constelação familiar, mas que eu vi, na verdade eu vi constelador fazendo assim, uma vez. Eu vi usando uma escala de 0 a 10,
para apontar o nível de solução do sistema. Mas eu já usava o 0 a 10 como forma de perceber a intensidade do problema e perceber como aquele problema estava sendo resolvido ao longo da sessão. Quando eu vi um constelador usando, eu falei, olha, que interessante. Ele usa uma âncora espacial, uma pessoa como âncora. E eu uso a pergunta, qual a intensidade da tristeza? De 0 a 10. E aí, conforme a solução vai avançando, a tristeza vai diminuindo. Então, primeiro ponto, focar na sensação por trás da tristeza. E a tristeza a gente sente aqui, nessa região. Quanto está a tristeza de 0 a 10? Daí a gente trabalha a aceitação da tristeza e da necessidade por trás da tristeza, que é consideração, aceitação, cuidado, acolhimento, propósito. Quando se trabalha essa conexão do eu racional com o eu emocional, essa tristeza vai diminuindo. E aí você pode perguntar, mas onde encaixa o padrão emocional de difícil solução? A relação com a tristeza está por trás da maioria dos problemas. Basta verificar, é tristeza, medo e raiva, onde tristeza e medo são campeões. Quando você pensa nas 5 feridas emocionais, que é rejeição, abandono, vergonha, traição e injustiça, qual que é a emoção por trás das 5 feridas emocionais? É tristeza. Pode ter raiva? Pode. Pode ter medo do abandono, medo da rejeição? Sim. Só que o medo é medo da tristeza. Medo do que se sente quando acontece o problema. Ficou claro isso? Bom, avançando, então, o que eu estou querendo mostrar é, para resolver um padrão emocional de difícil solução, você foca na sensação do problema. Normalmente a sensação é da tristeza, é do medo. Mesmo que a pessoa fale vários nomes de sentimentos e julgamentos, é importante sempre voltar para a emoção e para a sensação, que é a intensidade daquela emoção. Ao levar a aceitação para essa relação com o emocional, vai se diminuindo. Dentro do olhar sistêmico, muitas vezes, o excesso de tristeza não é só da pessoa, é do pai, é da mãe, é da família. Então, dentro da sessão, tem um movimento de devolver a quem pertence aquele excesso emocional, seja de tristeza e de medo. Então, geralmente, para lidar com a tristeza, pelo menos 3 passos é a relação da pessoa com a tristeza, relação com a mãe e pai. Às vezes é uma sessão só para a mãe ou uma só para o pai. Às vezes, em uma sessão se trabalha os dois. E o família como um todo. É que vai muito da pessoa. Tem pessoas que, mesmo dizendo que não precisa explicar muito, a pessoa vai e explica. Eu falo, olha, eu preciso de uma resposta de sim ou não. O que você já me contou até agora já me deu bastante material. Você consegue responder só sim ou não? Melhor ou pior? Ou o número na escala? Aí vem outra história. Geralmente, quando o cliente explica muito, acaba que essa explicação toma tempo da sessão, e aí lá no finalzinho, os 10 minutos finais, é onde eu posso trazer algum movimento. Por isso que é importante as ferramentas. Ferramentas no sentido de conseguir trazer um movimento sistêmico, uma mudança que já traz consciência, alivia a dor. Muitas vezes é a dor da tristeza ou a sensação de medo que faz a pessoa desviar de assunto, que faz a pessoa querer contar histórias. A gente conta a história para evitar o estado emocional. A ideia é que se eu explicar por que eu estou sofrendo, é como se diminuísse o sofrimento. Bom, então para resolver um padrão emocional de difícil solução, você precisa conectar com a sensação por trás do tema principal, tristeza, por exemplo, e ao longo do acompanhamento trabalhar esse tema etapa a etapa. Ok? Falei da solução pensando no como resolver o padrão emocional de difícil solução. Fechou? Vamos entrar então no mapa. E aí, como que é esse mapa? Entenda que o mapa é uma estratégia onde o foco é aumentar o ticket médio. Duas formas de aumentar o ticket médio do seu atendimento. Uma é aumentar o valor da sessão, a outra é aumentar o número de sessões que você vende por cliente. Daí o acompanhamento de 10 sessões. Só que basta só oferecer 10 sessões? A pessoa vai dizer, por que eu quero 10? Não tem contexto para isso.
Então não funciona, certo? Então você precisa entender a história por trás. Eu contei a minha história. A minha história por trás era, eu estava no grupo de networking, era uma estratégia que outros aplicavam. Eu já tinha feito treinamentos que me ensinavam a fazer o acompanhamento de 10 sessões na consultoria hipnossistêmica, no coaching integrativo sistêmico com o Bernie Izzard, um alemão do Metaforum, ele já faleceu acho que em 2017. E então eu já tinha as ferramentas, o que me impedia de aplicar? A minha insegurança. Até que eu apliquei. Então essa é uma história, é a história por trás. Então não é só oferecer 10 sessões. Se eu falar isso, por que que as pessoas não oferecem 10 sessões? Geralmente tem o medo, então precisa trabalhar o medo. Outra, às vezes, é um acompanhamento prático. Isso você tem acesso na mentoria e formação em constelação familiar individual, que eu vou falar no final. E, por fim, e tem mais também, tem uma questão também. Existe uma condição especial. Para você que se inscreveu para participar dessa Masterclass em especial, até sexta tem um cupom de desconto especial. Eu vou falar dele no final. Bom, então, o que que é o mapa 2K ou mais por venda com a constelação familiar? É uma estratégia de aumentar o ticket médio. Como é isso? Fazendo o acompanhamento. Mas só isso basta? Não. Quer dizer que você vende uma sessão por 200, você vai vender 10 sessões por 12 de 200 ou 12 de 197. E aí? Qual que é o fundamento para alguém querer comprar 10 sessões, ao invés de fazer só uma por vez? Tem gente que vai dizer, ah, mas eu não quero fazer 12. E aí? Ou seja, existe todo um desenvolvimento que precisa acontecer para a venda acontecer. Qual que é o primeiro? Você identificar o seu cliente ideal. E aí, qual é o seu cliente ideal? Como identificar? Eu vou te dar uma dica e é importante você escolher um cliente ideal nesse contexto que eu vou falar, porque isso facilita muito, ok? Então pensa assim, ó, você é o seu cliente ideal transformado. Entendeu o que eu quero dizer? Você é o seu cliente ideal transformado. O que quer dizer isso? O seu cliente ideal é você antes da transformação. Como você era antes da sua transformação? Eu vou dar dois exemplos meus. Eu tinha uma mágoa que me acompanhou a vida toda. E aí eu consegui liberar a mágoa e quis trabalhar vários outros temas. O foco era em mim. Gostei tanto disso e vi que tinha facilidade de lidar com pessoas e virei terapeuta. Essa foi uma transformação, onde eu me trabalhei. Então, o meu cliente ideal pode ser pessoas que têm mágoas ou dificuldades de relação com os pais. Eu posso falar para essas pessoas, que é uma transformação que eu passei. Ou eu passei 17 anos no Exército, os últimos 5 eu já atuava como terapeuta, tive a oportunidade de participar de uma missão de paz, porque eu falo inglês, espanhol e francês. Quando eu voltei, eu já estava já querendo mesmo a mudança, pedi demissão. Final de Foi agosto de 2017, o Diário Oficial da União publicou em outubro de 2017. E aí eu passei a, então, ter um ano sabático, meu presente para mim mesmo, um ano e meio, e daí eu fui me achar, até que eu encontrei essa estratégia que eu vou te apresentar, que eu estou te apresentando. Então, houve um desenvolvimento. Não é algo que eu criei de ontem para hoje. Essa estratégia do acompanhamento de 10 sessões eu utilizo desde outubro de 2021. Então, tem 2 anos e 3 meses que eu utilizo ela. E é ela que me deu a consistência, me deu vamos dizer, o desenvolvimento. Viram as duas histórias que eu contei? Então, eu posso dizer que o meu cliente ideal é quem está para fazer a transição, para atuar 100% como terapeuta, que nas pesquisas que eu fiz, nos grupos das outras masterclass, a maioria estava nesse lugar, onde estavam na transição, já eram terapeutas, mas ainda não atuavam 100%. Tinha alguns que atuavam já como terapeuta, mas ainda não estava estabelecido. Mas a maioria, eu vou dizer que
2/3 dos participantes das masterclasses anteriores tinham esse componente. 2/3 já eram terapeutas e ainda precisavam vencer o medo, a insegurança, a procrastinação e, claro, ter um acompanhamento, uma estratégia, que é a mentoria de formação em constelação familiar individual, para pôr em prática, para conseguir a transformação. E depois que você faz a última, você se inscreve para a mentoria de formação em constelação familiar individual. A partir daí você tem acesso a 32 horas de conteúdo prático na plataforma, aulas de 5, 10, no máximo 20 minutos, sempre com um exercício, com uma abordagem vivencial. E tem as mentorias, 4 mentorias, de prática em dupla, revisão e supervisão, e a quarta é essa aplicação do mapa. Quando você cumpriu a última etapa, que é a quarta mentoria, a gente inicia o desafio de 30 dias. Nesse desafio de 30 dias é quando você ou faz uma venda, pelo menos, se você não fizer, você ganha o meu acompanhamento nas mentorias, mais 4 mentorias em grupo online, para você rever o que ainda não está funcionando, para conseguir fazer a venda. Até hoje, todo mundo que passou pela mentoria e formação conseguiu fazer a venda até antes. Teve gente que já fez a venda durante o curso. Bom, então, quem é seu cliente ideal? É você antes da transformação. Então, é importante que você conte a sua história, que você faça conteúdo, vídeo ou live sobre assuntos que te ajudaram a fazer esse movimento. O que você, antes da transformação, precisou aprender para a transformação acontecer? É sobre isso que você vai falar para a pessoa. Então, anota quem é você antes da transformação. O que que você aprendeu que te levou a chegar onde você está? São esses assuntos que você vai falar? Entende? Porque a questão chave é você falar da sua experiência. Falar da sua experiência te empodera. Tá claro isso? Então, por mais que, mas enquanto terapeuta eu tenho um mês, ou eu tenho uma semana, ou um ano, a questão chave é o seu empoderamento em relação à transformação que você passou. Tem pessoas que atuam como terapeuta e nunca fizeram o curso de terapeuta, mas falam da inteligência emocional, falam de forma filosófica. E tem gente que ouve filósofos. Normalmente eu estou diferenciando. Uma coisa é o saber intelectual, que pode motivar, outra coisa é o vivenciar. Estou diferenciando que tem linhas de pensamento que são só pensamento. Exemplo, quando você fala de inteligência emocional sem experimentar. Você entende os mecanismos, mas está aqui. Quando você vivencia a comunicação não violenta, é a inteligência emocional aplicada. É essa a diferença que eu estou trazendo. Então, por exemplo, tem pessoas que falam para um nicho do mercado que a pessoa teve aquela experiência de vida. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, você não precisa necessariamente de uma formação para falar de um assunto. Percebe o que eu quero dizer? No fundo, a sua história te posiciona como alguém que pode falar daquele assunto. E quando você tem ferramentas, melhor ainda, porque você fala do assunto e traz uma experiência. E é isso que você lapida como constelador. Já tive vários mentorados na formação, consteladores e terapeutas. E todos trouxeram esse ponto de vista, que eles conheceram ferramentas que não sabiam que existia, mas que eram muito simples, muito prática, muito integrada ao próprio trabalho das constelações e que fez a diferença na vida deles. Bom, então você tem o seu cliente ideal, você precisa começar a falar com ele, contar a sua história, chegar até ele de alguma forma, ok? Para convidar eles para conhecer o seu trabalho. Aí é o pro bono. Você pode ter grupos, você pode ter atendimento individual. O grupo, de alguma forma, você faz a proposta, mas a oferta e o fechamento precisa ser no individual. E você pode usar uma sessão de degustação para a pessoa conhecer o que você faz. Pode ser uma sessão de anamnese. Pessoas usam aquilo que funciona mais, normalmente daquilo que já tem afinidade dentro da.
da terapia que já domina. Dentro da formação, mentoria e formação em constelação familiar individual, você aprende a fazer uma sessão que tem dois formatos. Você pode escolher qual das duas. Uma é sobre um objetivo e a outra é sobre como lidar com o problema. São dois formatos. Você pode escolher o que faz mais sentido, focar num deles. Eu usava antes do objetivo, mas muitas pessoas têm dificuldade de dizer um objetivo. Então, eu aprendi um outro formato, que é a trazer consciência sobre uma dificuldade, sobre um problema, onde você não precisa necessariamente resolver. O ganho é a consciência. Isso facilitou muito para mim. E aí, então eu dei o contexto. Você precisa ter o seu cliente ideal, você precisa gerar uma experiência, gerar conteúdo, valor e convidar ele para uma experiência. Quando você faz isso, ao gerar a experiência, você já vai ter uma estrutura, aí os detalhes faz parte da mentoria. Aqui eu estou te dando acesso a parte do conteúdo para a mentoria. Essa sessão de degustação ajuda a entender quais são os temas. Tem 10 temas que você precisaria trabalhar? Você levanta isso na conversa. E aí você tem um mapa que se encaixa no mapa das sessões. Eu vou compartilhar aqui um modelo de mapa. Esse mapa é uma referência. De que forma esse mapa é uma referência? Ele se baseia na mentoria e formação em constelação familiar individual. Vou aproveitar o mapa para falar isso. Não necessariamente você precisa seguir essa ordem. Aqui é, vamos dizer, uma organização didática. É como se fosse. Se você não tiver ordem nenhuma, você pode seguir esse caminho. Esse MB aqui é modelo básico. Modelo básico que está por trás. Isso você aprende no módulo 1 da mentoria e formação em constelação familiar individual. Isso está na plataforma online. São aulas gravadas, esse conteúdo. As mentorias são de prática em dupla, revisão e supervisão, e a última de marketing e vendas. No módulo 1, você vai ter uma visão geral das ordens do amor, da constelação familiar, então tem uma fundamentação teórica essencial e tem a prática, que é o modelo básico que está por trás. Esse modelo básico já é uma forma de fazer com uma sessão. Você pode fazer ele dentro de 50 minutos para cada questão que surge. Então, dá para trabalhar vários temas dentro de uma sessão só usando esse modelo. Isso você aprende no módulo 1 da formação. O modelo polaridades, polaridade é sempre quando alguém tá no impasse, do sim e no não. Isso é polaridade. Eu quero mudar de cidade, mas não quero. Então eu preciso entender essa polaridade dentro de mim. O modelo polaridades ajuda a entender e a usar. E quanto mais você pratica esse modelo, você passa a ter um modelo de pensamento dentro de você. Você passa a conseguir fazer isso através de perguntas. O nível acima se baseia naquela frase do Einstein: um problema só pode ser resolvido por um nível de consciência diferente daquele que foi criado. Então, o nível acima significa: eu não vou conseguir a solução na relação onde está o problema. Eu preciso incluir a geração anterior. E aí você faz esse movimento, a solução acontece. Modelo básico, fonte arquetípica. Aqui é a prática da ideia. Qual que é a ideia? Que tudo que você sente falta só você pode dar para você. Tudo que você espera que os outros deem, pai, mãe, dê para você, só você pode dar. E aí a fonte arquetípica é uma forma de você fazer uso disso. Ok? Frases de solução, quando você ganha experiência sobre elas, você consegue fazer uma sessão só com elas. Hoje eu atendi uma sessão assim, onde eu fui só propondo frase, pedindo para repetir, tomar consciência, próximo passo. É claro que eu usei outros elementos da minha experiência. Emoções básicas é reconhecer que você precisa aceitar elas. Emoção básica, que são problemas, é tristeza, raiva e medo. Existem outras? Existe. Além de tristeza, raiva e medo, você tem alegria, tem surpresa, tem nojo e tem desprezo. Essas 7 emoções estão no livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, que foi ou é um consultor do FBI, no que se refere à microexpressão facial. E aquele seriado Minta Pra Mim, Lie to Me, que você acha no YouTube, se você buscar, é baseado no que está nesse livro, que é as emoções são universais, independente de educação, ou de onde cresceu, ou de quanto estudou. Lidar com a tristeza,
A tristeza é uma emoção profunda, ela não é ruim. O sofrimento das pessoas em relação à tristeza é por não saber lidar com ela e não querer sentir ela. O medo, então, a tristeza te lembra de voltar para dentro e cuidar de si. Quando você não faz isso, a tristeza aumenta. E aí pensa em alguém que é terapeuta e está sempre cuidando de todo mundo. Eu conheci uma terapeuta num curso que eu fiz no interior de São Paulo, que ela parece que ela teve alguma doença e ela cuidou de todo mundo a vida toda. E no momento que ela precisava de ajuda, ela não, parece que não previu que ela poderia precisar de ajuda. Aí parece que ela não tinha as condições, aí precisou fazer vaquinha. O que eu quero dizer com isso é, muitas vezes, quem trabalha com ajuda foca toda a energia em ajudar os outros. Esquece até de cobrar para ter conforto, para ter patrimônio, para se manter. E muitas vezes esse excesso de energia voltado para os outros é uma forma de evitar contato com uma dor que está aqui dentro. A dor que está dentro da gente, ela não vai embora se a gente não cuidar. E aí a doença vem para fazer a gente olhar para isso. Quando olha, mas aí é isso que aí que tá, né? Às vezes pode olhar porque veio a doença, resolveu a doença e para de olhar de novo. O que eu estou querendo dizer é importante ser proativo. É importante não esperar o problema acontecer, mas olhar para a tristeza e cuidar dela. Como que cuida da tristeza? Eu dei o exemplo. Qual a necessidade por trás da tristeza? Pertencimento, propósito, conexão, consideração. Então você tem que dar isso para você. Só que aí tem pai e mãe, então a tristeza pode ser deles também. Ou de excluídos na família, por isso a visão sistêmica. O medo. A gente tem medo da tristeza. Então, maior a tristeza, maior o medo. Fugir do medo faz paralisar, faz brigar e faz fugir. Então você precisa lidar com o medo, entender que ele é uma mensagem do seu emocional e cuidar dele. Julgamento quer proteger você do medo. Então tem um caminho para você transformar o julgamento no sábio interior. E por último, exigência novamente está baseada no julgamento e no medo, que está sobre a tristeza. Então também você pode transformar a exigência em algo favorável. O que eu quis mostrar aqui? Isso aqui são assuntos que são abordados de forma prática dentro da mentoria, formação e constelação familiar individual, que é para terapeutas. E o enfoque é prático. Você vai ter uma revisão, você que já é constelador, vai ter uma revisão breve de 5 minutos sobre o assunto e já tem a prática. Simples assim. E a mentoria em grupo é para praticar. 3 horas de prática, revisão em prática e dúvidas, mas o foco é na prática. E tem ainda, dentro da mentoria e formação, você precisa fazer 12 sessões pro bono para praticar os atendimentos. É onde você experimenta com alguém que não é da formação esses modelos e envia para mim, ao final, as fichas com os atendimentos. Isso faz parte do pré-requisito da formação, além da leitura de obras indicadas que constam na plataforma. É isso. Então, para finalizar, nesses últimos 7 minutos, o que eu tenho para apresentar agora, deixa eu parar de compartilhar a tela. Stop share. Pronto, voltei. O que eu tenho para compartilhar agora, para fechar, é o seguinte: quanto vale para você? Então, até aqui, eu imagino, você manda um comentário se eu conseguir entregar a promessa. A promessa era apresentar como faturar R$ 2.000 ou mais por venda de sessões de constelação familiar. Eu acredito que eu consegui mostrar como faturar. Agora, você pode querer assim, mas eu preciso de mais tempo de apoio, só 50 minutos. Não foi suficiente, eu preciso de ajuda para aplicar. Aí existe a mentoria e formação em constelação familiar individual, que é o que eu vou falar agora. As inscrições estão abertas. Para você que está aqui, que se inscreveu e está assistindo essa masterclass, seja agora ou depois, ela vai ficar disponível só até sexta. E ela não vai estar no YouTube. Eu vou enviar o acesso ao link na nuvem. E, bom, nesse sentido, hum, a masterclass, melhor, a mentoria. Antes disso, o meu propósito. Por que eu faço isso? Por que eu quero ajudar terapeutas?
Um que eu passei por essa dificuldade de fazer a transição. Outra que eu gosto de autoconhecimento em me trabalhar. E eu tenho facilidade, esse é um diferencial, de lidar com o mundo interno. Então, eu já ajudei já vários terapeutas que eu consigo mostrar temas que às vezes não estão acessados, e eu trago isso de uma maneira muito prática. Isso vem da minha formação militar, isso vem da minha abordagem prática, de já aprender e praticar de inúmeras formas, que foi assim que eu aprendi várias terapias, praticando e de ler vários livros também, e de estar testando o que eu aprendi. Então, eu tenho uma paixão por me desenvolver e de ajudar terapeutas a ter mais resultados. Isso é algo que aconteceu naturalmente desde a formação. Das formações que eu fiz, geralmente as pessoas se aproximavam, pediam ajuda e eu estava disponível para ajudar. Bom, e aí, o que é a mentoria e formação em constelação familiar individual? São dois momentos. Ou seja, dois em um. São aulas gravadas na plataforma, cerca de 32 horas, aulas curtas, de 5, 10, 15 minutos. Os bônus são gravações de aulas especiais, uma sobre como lidar com a sombra, as mentorias de prática do módulo 1 ao 4, do 5 ao 8 e o de supervisão. E, e é isso. Então, tem as aulas na plataforma, que você tem acesso durante o ano, e tem as 4 mentorias, que acontecem dentro de 6 meses. E quando você cumprir a última etapa, e você definir agora eu quero iniciar, estou pronto para iniciar o desafio de 30 dias, esses são 30 dias, acompanhamento diário, para você fazer a sua primeira venda se você já não tiver feito. E se nesses 30 dias, você aplicando tudo que eu vou te orientar no desafio de 30 dias, você não conseguir, você vai ter acesso sem custo adicional a 4 mentorias para fazer. Vamos entender o que não está acontecendo. Onde que falta? É confiança? É lidar com medo? Vamos trabalhar também as emoções. Isso dentro do grupo de mais 4 mentorias. É como se a gente fizesse uma revisão da revisão. Voltasse lá no módulo 1, o módulo 1 a 4, 5 a 8, as ordens da ajuda, e, de novo, a parte de estratégia de venda. Aí eu pergunto para você, a parte das mentorias são 4 mentorias de 3 horas cada, 12 horas, e a gente faz também uma verificação da leitura das obras indicadas. Eu pergunto para você, quanto que vale? Com tudo isso que você ouviu, quanto você acha que valeria ou vale essa mentoria e formação, sabendo que ela tem aulas gravadas na plataforma e tem as aulas no Zoom? E se eu te disser que por 2 vendas de 2 processos de 10 sessões a R$ 2.000, ou seja, R$ 4.000, você compra, você tem acesso à mentoria. Ou seja, 2 vendas paga a mentoria. O que você me diz? Só que como você está aqui assistindo, se inscreveu para assistir essa Masterclass, eu vou te dizer que com uma venda você faz a compra. O que você acha disso? Ou seja, 12 parcelas de 197 é o valor da mentoria. Porém, para fechar, uma condição especial válida até sexta, dia 26 de janeiro de 2024, você vai ter, eu vou colocar no grupo e vou enviar a mensagem individual, o link que tem o cupom de desconto de 50%. Esse link com o do cupom de desconto de 50% é válido só até sexta, 18 horas, então não deixa para a última hora, não. Então, é só você copiar o cupom de desconto, lá o botão que você vai para o checkout, em cima está o cupom de desconto. Você copia ele, está na página, você copia ele e no checkout você coloca aplicar cupom de desconto e ele já aplica o desconto de 50%. Só que esse desconto é válido só até sexta. Eu agradeço por você estar assistindo e ter chegado até aqui. E aí, estou à disposição para dúvidas, espero te ver na mentoria e formação. Essa mentoria e formação é para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Tanto terapeutas, tanto quanto aqueles que você vai ajudar como terapeuta. E conta comigo, estamos juntos, ok? Então é isso, agradeço por ter assistido e até a mentoria. Nos vemos lá.